Dando sequência ao estudo dos princípios administrativos, neste bloco de aula nós vamos tratar dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Observe o nosso slide. Então nós temos aqui o princípio da impessoalidade, também um princípio expresso lá no artigo 37 da Constituição Federal, trazendo aqui o sentido de neutralidade, imparcialidade e ausência de subjetivismo. Repetindo, neutralidade, imparcialidade e ausência de subjetivismo. De fato, é isso que se exige do princípio da impessoalidade, ou seja, na administração pública, além dos agentes públicos, dos administradores públicos terem a obrigação de cumprir fielmente a lei em função do princípio da legalidade, os agentes públicos deverão agir de forma imparcial. A impessoalidade, ou ser impessoal, significa algo que não pertence a uma só pessoa, que não é pertencente a uma pessoa especial. Daí a exigência da neutralidade, da imparcialidade, da ausência de subjetivismo dos agentes públicos. Comumente, a doutrina apresenta três principais aspectos acerca da aplicabilidade do princípio da impessoalidade. Então, vamos tratar aqui, objetivamente, esses três principais aspectos do princípio da impessoalidade. Observa novamente o slide. Então, nós temos aqui três aspectos relevantes. O primeiro, nós temos o aspecto do atendimento a fins de interesse geral. Nesse aspecto, eu coloco aqui que esse atendimento a fins de interesse geral faz com que o princípio da impessoalidade tenha um sentido ou um aspecto de finalidade pública. Quando se fala atendimento a fins de interesse geral, então, neste caso, fins vem de finalidade, interesse geral vem de interesse público, vem de interesse coletivo. Bom, boa parte da doutrina defende que, na verdade, o princípio da impessoalidade na Constituição Federal de 1988 nada mais representa do que o próprio princípio da finalidade ou finalidade pública. A ideia é que se o administrador público ele é imparcial, ele vai oferecer um atendimento, um tratamento às pessoas buscando ao interesse do povo em sua maioria, cumprindo a finalidade da lei. Existem autores, como a professora Fernanda Marinella, que esclarece que atender a finalidade da lei significa atender o espírito da lei. Não tem como cumprir a legalidade que se não cumprir o espírito da lei, se não atender ao espírito da lei. De modo que as decisões administrativas, os atos administrativos, eles deverão ter como finalidade o atendimento do interesse público. Ou seja, se a decisão administrativa atende ao interesse público, atende ao interesse do povo, em sua maioria, essa decisão vai estar cumprindo o espírito da lei, vai estar cumprindo a finalidade pública. Do contrário, quando o administrador público se afasta dessa finalidade pública, se afasta do interesse público, buscando interesses particulares ou interesses de terceiros, a sua decisão ela se torna viciada por configurar uma decisão com desvio de finalidade pública. Então, por exemplo, se uma autoridade administrativa tem competência para promover uma desapropriação e promove a desapropriação para, no local daquela propriedade particular, construir uma escola pública, construir um hospital público novo, o ato de desapropriação cumpriu a sua finalidade pública, atendeu ao interesse público. Mas se de repente a autoridade administrativa promove um ato de desapropriação porque descobre que o dono daquele imóvel particular é seu desafeto político e em função daquele dono do imóvel particular ser seu desafeto político, ele resolve promover a desapropriação somente para prejudicá-lo, somente para puni-lo, esse ato de desapropriação, ele não vai estar atendendo a sua
finalidade pública. Ele não vai estar atendendo ao interesse público. Pelo contrário, esse ato de desapropriação vai estar atendendo ao interesse dessa autoridade, o interesse particular dele, de querer prejudicar o seu inimigo político. É a mesma linha de raciocínio. Um ato de remoção de servidores, remoção é o deslocamento do servidor de um lugar para outro. Então, se num ato de remoção de um servidor público, essa remoção está sendo feita para atender a necessidade do serviço, então esse ato de remoção cumpriu a sua finalidade. Só que, às vezes, a autoridade administrativa promove a remoção de servidores como forma de punição, como forma de castigo, como penalidade. Se um ato de remoção é utilizado para punir um servidor, então essa remoção ela não cumpre a sua finalidade pública. Consequentemente, essa autoridade administrativa deixa de ser imparcial e passa a ser parcial, prejudicando aquele servidor, removendo para uma localidade muitas vezes inóspita, que não necessita de mais servidor, mas ele está sendo removido para aquela localidade como forma de sua punição. O ato de remoção que é utilizado como punição de servidor público, esse ato fica configurado como ilegítimo por desvio de finalidade, que também pode ser chamado de desvio de poder. Então, esse é um primeiro aspecto relevante do princípio da impessoalidade. Vamos ao segundo aspecto do princípio da impessoalidade. O segundo aspecto do princípio da impessoalidade diz respeito ao atendimento, ou melhor, à objetividade no atendimento do interesse público. Objetividade no atendimento do interesse público. Essa objetividade, consequentemente, significa ausência de subjetivismo. Então, objetividade, ausência de subjetivismo, neutralidade. E aí você percebe que eu destaco que um desdobramento da impessoalidade diz respeito à isonomia, ou seja, é um aspecto relevante do princípio da impessoalidade, a isonomia. Neste caso, o administrador público ele deve oferecer um tratamento isonômico. Lembrando que essa isonomia é a chamada isonomia material ou geométrica, que nos ensina a tratar os iguais de forma igualitária, tratar os desiguais respeitando suas desigualdades. Típico exemplo, quando se lança o edital de um concurso público, ali a administração pública está dando um tratamento objetivo no atendimento do público. Ou seja, o concurso público atende ao princípio da isonomia, atende ao princípio da impessoalidade, porque está sendo ofertada a mesma oportunidade a todos. Entretanto, como estamos falando de uma isonomia material ou geométrica, perceba que lá no edital, em cumprimento à Constituição Federal, existirão vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Existirão também vagas reservadas aos candidatos que são negros ou pardos. Então, isso atende ao princípio da isonomia. Mesma linha de raciocínio no procedimento licitatório. Quando se lança o edital da licitação, lá no edital da licitação, a gente facilmente vai perceber que a licitação ela atende à isonomia. É uma oportunidade que a administração pública está oferecendo para todos que com ela queiram contratar. Entretanto, existem licitações públicas, e a gente vai ver isso mais na frente, existem licitações públicas que têm a previsão do edital da licitação, tem a previsão de que o procedimento licitatório ele será destinado exclusivamente a microempresas e a empresas de pequeno porte. Se o edital está se dedicando exclusivamente a atender microempresas e empresas de pequeno porte, está se atendendo ao princípio da isonomia na sua colocação da impessoalidade. A gente vai ver isso lá na Lei 8.666. Então, é essa a objetividade. Sendo assim, o administrador público, ao oferecer um tratamento objetivo, ao dispensar um atendimento objetivo, ele também vai alcançar o interesse público e tem mais. Isso faz com que ele trate os seus administrados de forma imparcial, não beneficiando nem prejudicando, já que o administrador público, no trato com a coisa pública, no trato com os seus administrados, nós particulares administrados, ele tem que ter esse cuidado, nem beneficiar, nem prejudicar, não levar em consideração em suas decisões
razões políticas, razões sociais, razões econômicas. Ele tem que se afastar dessas razões para poder atuar de maneira imparcial, de maneira objetiva, de maneira isonômica. Vamos ao terceiro aspecto relevante. O terceiro aspecto relevante do princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal de agentes e autoridades. Então, esse terceiro aspecto veda a promoção pessoal de agentes e autoridades. Neste caso, é a verdadeira imparcialidade que se exige da administração pública. Bom, esse dispositivo, ou melhor, esse aspecto aqui, que veda a promoção pessoal de agentes ou autoridades, ele tem inclusive previsão na própria Constituição Federal, quando a gente se depara com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, esse dispositivo, eu vou te apresentar aqui, ele vai determinar, em síntese, que o administrador público, pelo fato dele ter que ter uma conduta imparcial, ele não poderá se utilizar da máquina administrativa para se promover pessoalmente. Veja o que prevê o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Então, esse parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal traz aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 37. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, em síntese, esse dispositivo ele está dizendo que a administração pública deve dar publicidade aos seus atos, programas, obras, serviços. Agora, quando isso for divulgado, a divulgação deve ser feita para educar a sociedade, para informar a sociedade, para orientar a sociedade. Veja que expressamente o dispositivo ele diz, ó, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e de servidores públicos. Bom, muitas vezes me questionam, Robson, mas na prática muitas vezes a gente não percebe isso, ou melhor, a gente não vê o cumprimento disso aqui. É pura verdade. Muitas vezes o administrador público se utiliza da máquina administrativa para se promover pessoalmente. É aquele prefeito que constrói uma escola pública e sai divulgando na cidade que aquela escola pública foi uma obra do prefeito fulano de tal ou do secretário de obras já visando uma futura eleição. Né? É aquele prefeito que no primeiro dia do mandato dele, ele manda pintar os órgãos públicos com as cores do partido ou com as cores da campanha, que normalmente são as mesmas cores do partido. Isso é promoção pessoal. Como é o correto? Olha, o correto é afirmar: esta escola é uma obra da administração pública municipal. Veja a imparcialidade. Ou seja, a autoridade administrativa ela não vai se identificar naquela divulgação. Tá? A construir um hospital público novo pelo governo do estado. Esta é uma obra do governo do estado. Ou seja, sem fazer menção a agentes públicos, sem fazer menção a autoridades administrativas. Agora, do contrário, quando isso não é respeitado, quando o administrador público faz uso da máquina pública para se promover pessoalmente, ele, além de estar violando o princípio da impessoalidade, ele também vai estar violando o princípio da moralidade, porque é desonesto utilizar a máquina administrativa para se promover pessoalmente. Ele vai estar violando o próprio princípio da legalidade, porque a vedação está na própria Constituição, nesse dispositivo que eu acabei de te mostrar. Ele vai estar violando o princípio da eficiência. Por que ele vai estar violando o princípio da eficiência? Por uma razão simples. É que a eficiência exige do administrador público uma atuação econômica, economicidade. O administrador deve evitar o desperdício de dinheiro público.
Quando se gasta uma fortuna para fazer propaganda, para fazer publicidade daquilo que o administrador público fez, e ainda se utilizando do dinheiro do povo para se promover pessoalmente, ele não estará sendo nada eficiente. Agora, além desse dispositivo constitucional, é importante lembrar a você que esse princípio da impessoalidade, ele também tem consequências jurídicas relevantes. Eu estou destacando aqui 4 consequências jurídicas relevantes. Observe essas consequências. Então, nós temos aqui algumas consequências jurídicas relevantes da aplicabilidade do princípio da impessoalidade. A primeira consequência relevante é que, em função desse princípio, nós vamos nos deparar com a chamada teoria do órgão ou da imputação. Teoria do órgão ou teoria da imputação. O que significa, o que representa essa teoria do órgão ou teoria da imputação? A teoria do órgão é aquela que nos ensina que os atos praticados pelos agentes públicos não são imputados, não são atribuídos aos agentes públicos. Os atos praticados pelos agentes públicos são atos atribuídos ao órgão ou atribuídos ao próprio Estado. Então, por exemplo, se um servidor público emite uma certidão, aquela certidão, eu não posso dizer que é uma certidão do servidor, que é uma certidão daquele agente público. Aquilo é uma certidão do órgão. Aquilo é uma certidão emitida pelo Estado, jamais uma certidão emitida pelo agente público ou do agente público. Ora, mas o agente público pode se identificar na certidão? Pode, não, deve. Lá no finalzinho da certidão, ele vai colocar o nome dele, a matrícula dele e vai assinar. Não tem nenhum problema ele se identificar que foi ele que emitiu. Mas aquilo é uma certidão do órgão, aquilo é uma certidão emitida pelo próprio Estado. É a teoria do órgão ou da imputação. Outra consequência relevante é essa daqui. Como decorrência também da aplicação do princípio da impessoalidade, nós temos a adoção da teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. Adoção da responsabilidade civil objetiva do Estado. É oportuno te lembrar que nós teremos uma aula específica sobre responsabilidade civil do Estado e vamos tratar especificamente lá do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado. Então, por exemplo, se um agente público, dirigindo o veículo oficial da administração pública, se ele colide com o veículo de um particular, neste caso, o particular tem um direito a uma indenização. Só que o particular vai cobrar uma indenização do Estado. Por quê? Porque o ato praticado por aquele agente público colidir com o veículo de um particular, o ato praticado por aquele agente público, esse ato não é imputado ao agente público, é imputado ao Estado. Então, o Estado é quem vai ter a obrigação de indenizar o particular. Logicamente, em função da aplicação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, posteriormente, o que é que vai acontecer? O Estado entrará com ação regressiva contra o agente público causador do dano. Logicamente, se ficar comprovado que aquele agente público causador do dano, ele agiu por dolo ou ele agiu por culpa. Então, isso é uma atitude que é decorrente da aplicação do princípio da impessoalidade, da própria teoria do órgão que eu acabei de te explicar e também da responsabilidade civil objetiva do Estado. Terceira consequência relevante. A validade dos atos praticados pelos agentes públicos de fato. A validade dos atos praticados pelos agentes públicos de fato. Os agentes públicos de fato, eles também podem ser chamados agentes públicos putativos ou necessários. Repito,
Os agentes públicos de fato podem ser chamados também de agentes putativos ou agentes necessários, ou simplesmente de funcionários de fato. O agente público de fato, putativo ou necessário, ou simplesmente funcionário de fato, é aquele que se investe num cargo público sem atender a uma das exigências do cargo. Então, por exemplo, alguém que faz um concurso para auditor fiscal, cujo cargo exige formação superior em qualquer área. De repente, a pessoa não tinha formação superior, é aprovada no concurso, consegue a nomeação por descuido da administração pública, é nomeada, toma posse e entra em exercício. Essa pessoa é considerada um agente público de fato, por não atender a uma das exigências do cargo, a formação superior em qualquer área. Mas os atos que esse agente praticar enquanto estiver no exercício do cargo, esses atos serão válidos. Por quê? Porque esses atos não serão atribuídos à pessoa física do agente público. Mais uma vez a gente fala da teoria do órgão da imputação. Esses atos, eles serão imputados, eles serão atribuídos exatamente ao órgão ou ao próprio Estado. Logicamente, esse ato de nomeação, a nomeação após o exercício desse agente, esses atos deverão ser anulados, serão invalidados. Mas durante o período em que esse agente esteve no cargo, os atos que porventura ele praticou serão considerados atos válidos, seja em função do princípio da impessoalidade, da aplicação da teoria do órgão ou da imputação, da boa-fé de terceiros, já que, por exemplo, se esse servidor emitiu certidões, as pessoas que receberam essas certidões, elas estavam de boa-fé. Então, se elas estavam de boa-fé, isso tem que ser respeitado, mantendo a validade daquela certidão. Entretanto, eu sempre lembro a você que não confunda o agente público de fato ou putativo com o usurpador de função. É que o usurpador de função é aquele que se passa por agente público sem ter sido designado pela administração. É alguém que se passa por médico na administração pública, às vezes é uma blitz policial que tem na rua, quando você para seu veículo, não eram policiais, eram assaltantes fantasiados de policiais e te assaltam. Aqueles atos são atos praticados por usurpadores de função. Aqueles atos são considerados atos inexistentes. E por serem inexistentes, esses atos praticados por usurpadores de função não são considerados existentes e, consequentemente, não se pode imputar responsabilidade à administração pública, tá? Diferentemente dos atos praticados por agentes públicos de fato. Esses sim, os atos praticados por agentes públicos de fato, esses serão considerados válidos. Última consequência importante da aplicação do princípio da impessoalidade. Observa. Bom, eu destaco aqui a aplicação, ou melhor, a adoção dos institutos do impedimento e da suspeição nos processos administrativos. A adoção dos institutos do impedimento e da suspeição nos processos administrativos. Bom, nos processos administrativos, e a gente vai ver isso lá na Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, exige-se que o agente público atue de forma imparcial no processo. Então, por exemplo, se um agente público já atuou num processo administrativo como perito, ele não pode atuar naquele mesmo processo como testemunha, ele não pode atuar naquele mesmo processo como autoridade que vai julgar o processo, ele vai estar impedido. É uma incapacidade absoluta daquele agente de continuar atuando no processo. Mesma linha de raciocínio. Imagina que o presidente de um processo administrativo disciplinar, o presidente da comissão de um processo administrativo disciplinar, ele tivesse como servidor acusado um parente próximo dele ou um inimigo capital dele. Dificilmente ele seria imparcial. Então, neste caso, a lei diz que ele é suspeito em atuar naquele processo. Tem que ser declarada a suspeição dele, porque dificilmente ele seria imparcial.
Com o parente ele poderia favorecer, com o inimigo ele poderia prejudicar. É outra consequência importante do princípio da impessoalidade. Vamos ao próximo princípio, o terceiro princípio expresso da administração pública, que é o princípio da moralidade administrativa. Então, observa no nosso slide. Princípio da moralidade administrativa. Esse princípio da moralidade, eu faço questão de chamá-lo de moralidade administrativa, ele aparece pela primeira vez na Constituição Federal vigente, ou seja, nas constituições anteriores, o princípio da moralidade, ele não aparecia de forma expressa nas constituições anteriores. Logicamente, não significa dizer que o fato do princípio não aparecer expresso na Constituição não significa dizer que a administração pública não tenha a obrigação de respeitar o princípio. Não significa dizer que os agentes públicos não tenham a obrigação de respeitar o princípio da moralidade administrativa. Então, eu trago aqui um texto extraído da Lei de Processo Administrativo Federal que diz assim, que a moralidade exige atuação segundo padrões éticos, de probidade, decoro e boa-fé. Então, exige-se do administrador público, dos agentes públicos, há uma exigência para que sejam éticos, para que sejam honestos ou probos, para que haja decoro, né? Para que haja boa-fé. Ou seja, exige aí uma boa conduta do agente público. Bom, agora, como conceituar essa moralidade administrativa? Eu estou trazendo aqui um conceito padrão que eu costumo apresentar nas minhas aulas expositivas. Então, eu trago esse conceito aqui e vocês vão ver em diversas obras os autores trazendo basicamente esse conceito aqui. Deixa eu voltar. Esse conceito de moralidade administrativa. Então, eu coloco aqui um conjunto de regras de condutas extraídas da boa e útil disciplina interna da administração pública. Repetindo, um conjunto de regras de condutas extraídas da boa e útil disciplina interna da administração pública. Isso significa dizer que a moralidade administrativa, diferentemente da moralidade do senso comum, a moralidade administrativa ela é extraída do próprio seio da administração pública. A moralidade administrativa é uma moralidade institucional que irradia por toda a administração pública. O conceito de moral, a gente vai perceber que o conceito de moral não está nas convicções subjetivas dos agentes públicos, não. O conceito de moral, ele é extraído das regras de condutas, das normas. O conceito de moral, ele é extraído do Código de Ética dos Agentes Públicos. O conceito de moral, ele é extraído do próprio Estatuto dos Servidores Públicos, da Lei de Improbidade Administrativa, das normas que exigem uma atuação moral da administração pública. Tanto é assim que eu destaco duas características ou duas naturezas relevantes do princípio da moralidade administrativa. Observe essas naturezas. Eu coloco para você, candidato, que a moralidade administrativa, ela é objetiva. Então, a moralidade administrativa, ela é objetiva e ela tem natureza jurídica. É objetiva e tem natureza jurídica. O que significa dizer? Bom, a moralidade administrativa é objetiva, você pode dizer, por que não é subjetiva? É muito lógico. Mas por que a moralidade administrativa é objetiva e não subjetiva? Ela é objetiva porque o conceito de moral é extraído das normas. O conceito de moral é extraído das normas, é extraído das regras de condutas. Em outras palavras, o conceito de moral, a noção de moral, ela não nasce das convicções subjetivas, pessoais
dos agentes públicos. Não, não é o agente público que vai achar o que é moral ou imoral. Isso é a moralidade do senso comum. Aquilo que é moral para mim pode não ser moral para você. E vice-versa. Então, o conceito de moral aqui é objetivo porque é extraído das normas de conduta, repito, e não é extraído das convicções subjetivas dos agentes públicos. Por outro lado, eu também coloco que a moralidade administrativa, ela tem natureza jurídica. Ter natureza jurídica aqui é porque a moral administrativa, ela é passível de controle, repito, a moral administrativa, ela é passível de controle. Mas que espécie de controle? O chamado controle de legalidade, que a gente vai tratar mais um pouquinho na frente, quando falarmos do princípio da autotutela. Então, a moralidade administrativa é passível de controle, controle de legalidade. Nesse caso, uma decisão administrativa imoral ou amoral, ela tem que ser extinta, ela tem que ser invalidada. Repito, uma decisão administrativa imoral, ela tem que ser extinta, tem que ser invalidada, tem que ser anulada. Isso porque a decisão administrativa imoral, ela se torna ilegítima. E sendo imoral, sendo ilegítima, essa decisão, ela é passível de controle de legalidade, porque nós vimos aqui que atender ao princípio da legalidade significa respeitar a lei e os demais princípios jurídicos. Consequentemente, quando a gente fala que a decisão imoral é ilegítima, ela pode ser invalidada, ela deve ser invalidada, seja pela própria administração pública, seja também pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário pode invalidar decisões administrativas imorais da administração pública? Pode, e isso vem sendo feito até com uma certa frequência. Claro que nem sempre é fácil para o judiciário invalidar uma decisão administrativa somente por ela ser imoral, mas é perfeitamente possível, porque estará o judiciário exercendo o controle de legalidade. Cuidado, nas questões, é possível que a banca coloque para o candidato que o controle da moralidade administrativa é um mero controle de conveniência ou de mérito da administração pública. Isso está errado. O controle da moralidade é um controle de legitimidade, é um controle de legalidade. Portanto, sendo possível a decisão imoral ser invalidada não só pela própria administração, mas também pelo Poder Judiciário, se provocado. Voltemos ao slide. Bom, nós temos aqui que a moralidade administrativa, ela para ser verificada, avaliada, controlada, é necessário que o ordenamento jurídico ofereça instrumentos de controle à moralidade administrativa. E, de fato, existem alguns instrumentos que favorecem o controle da moralidade do administrador público. Entre os instrumentos de controle, nós podemos citar, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa é um instrumento de controle da moralidade administrativa. A Lei da Ação Popular é outro instrumento de controle da moralidade administrativa. A Lei da Ação Civil Pública também representa um outro instrumento de controle da moralidade administrativa. Agora, eu sempre afirmo nas minhas aulas expositivas que essa moralidade administrativa, ela vai condicionar o exercício de todos os poderes administrativos, inclusive do poder discricionário, que é aquele poder que a autoridade administrativa goza de certa liberdade de atuação. Repito, a decisão administrativa, seja no exercício do poder disciplinar, do poder hierárquico, do poder de polícia, do poder discricionário, ela só será legítima se respeitar os limites da lei, mas se respeitar também os limites da moral, da eficiência, da impessoalidade, tá? Voltemos ao slide. Então, nós temos essa observação aqui no ponto 5, tá? Que a moralidade administrativa condiciona o exercício de todos os poderes administrativos. E para a gente finalizar o princípio da moralidade, eu lembro a você da necessidade de observar o constante na súmula vinculante número 13. Então, súmula vinculante número 13 é a súmula que trata da proibição da prática do nepotismo. Então, a súmula traz:
a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, nós temos aqui a súmula vinculante número 13. É a súmula que proíbe a prática do nepotismo, ou seja, a autoridade não pode estar dando emprego, cargo em comissão, função de confiança para parente, para cônjuge, para companheiro ou parentes até o terceiro grau. Para o Supremo Tribunal Federal, a prática do nepotismo por si só, ela já é violadora de no mínimo 4 princípios constitucionais. O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia e também o princípio da eficiência. Ou seja, para o STF, não há necessidade de uma lei proibindo a prática do nepotismo no Brasil, porque o nepotismo por si só já é violador desses 4 princípios da administração pública. Entretanto, o mesmo Supremo Tribunal Federal entende que não configura nepotismo a nomeação do parente para cargos de ministro de Estado e secretário estadual municipal. Então, o presidente da República, ele pode nomear a esposa dele para ser ministra da Educação. O governador de um estado pode nomear o irmão para ser secretário estadual de saúde. Não configura nepotismo, por quê? Porque o STF entende que os cargos de ministro de Estado, secretário estadual e municipal são cargos de natureza política. Tanto é assim que ministros e secretários de Estado são agentes políticos. E a súmula vinculante 13 proíbe a nomeação de parentes para cargo em comissão ou de confiança ou de função gratificada. Ela não proíbe a nomeação do parente para cargos de natureza política. Fica atento que isso é muito comum ser cobrado nas questões sobre moralidade, impessoalidade e sobre a prática do nepotismo proibida aí na súmula vinculante número 13. É isso.